Olá, povo lindo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Com. Sejam sempre bem-vindos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir a esse episódio, mas eu tenho certeza que hoje ele tem um gostinho muito especial. E nós estamos aqui gravando mais uma vez nesse estúdio maravilhoso, o Estúdio Realize, que sempre nos recebe com essa estrutura maravilhosa, com os nossos amigos aqui. Pati, Hugo, Isabela, sempre aqui conosco, e eu convido você a fazer essa experiência. Quer gravar seu podcast? Quer gravar o seu cursinho, a sua mentoria? Enfim, quer fazer a sua voz chegar a outras pessoas? Venha para cá para o Estúdio Realize. Faça a sua história chegar àqueles que precisam com qualidade de áudio, de vídeo, e venha fazer parte dessa equipe maravilhosa. Eu tenho certeza que eles vão te receber muito bem. E mais uma vez estamos aqui com essa mesa. Hoje é um banquete, gente. Que isso? O que a padaria Master Pão fez com a gente hoje, Senhor? Olha só, tem, ó, até mini hamburguinho tem aqui, tem cachorrinho quente, tem broa, croissant, tem rabanada, rosquinha, e hoje também uma das nossas convidadas que eu já vou apresentar é boleira de mão cheia e trouxe esse bolo maravilhoso de cenoura, que eu já até deixei um pedacinho aqui no cantinho, sabe? Porque aí eu vou comendo enquanto elas vão falando, eu já vou assaltando, sabe? Porque olha, tudo hoje aqui tá com a cara assim sensacional, deliciosa. E eu tô doida pra experimentar tudo, gente. Vocês sabem que eu experimento. Comigo não tem essa de que aqui é só de enfeite, não. Nada é fake, a gente prova tudo. E a gente agradece a vocês, Fábio e Elisa, por mais uma vez patrocinarem essa mesa sensacional. E agradeço já a Cíntia também por esse bolo maravilhoso, que eu tenho certeza que... Ai, que delícia! E hoje, nesse podcast que a gente vem já desde lá do começo de outubro com um gostinho de quero mais, com vontade de gravar, porque hoje é o nosso café com Mariá. Mariá, que foi esse encontro que a gente brinca que foi uma desculpa de Deus o aniversário de um ano do podcast. A gente ia comemorar um ano do podcast e essa foi a desculpa de Deus para a gente realizar o Mariá, que tinha um propósito muito maior, com mulheres sensacionais. Hoje nós trouxemos duas aqui, uma que serviu conosco na equipe, mas também participou do retiro, tá? E outra que participou do retiro. E todas nós que estávamos lá tivemos esse gostinho saboroso de Deus do que foi o Mariá. Então sejam muito bem-vindas aqui, Cíntia e Janaína. Janaína que foi da nossa equipe, tá fardada aqui de Mariá igual a mim, né? E Cíntia, sejam bem-vindas, se apresentem pra gente. Muito obrigada. Bem, agradeço o convite. Eu estou aqui representando 15 mulheres, Isso 15 aí. servas de Deus, né? Mulheres de diversificadas paróquias, mas que deram o seu sim para esse propósito. Confesso assim que a gente não fica muito à vontade em frente à câmera, né? As partilhas nas nossas casas são mais tranquilas. Mas me sinto honrada de estar aqui representando essas servas, essas 15 servas, né? Que foram as que se dedicaram, que se organizaram, que rezaram nesse propósito, né? Então, agradeço Grazi e Ariale, né? Por eu ter feito parte disso tudo. Né? Para mim foi uma alegria muito grande. A gente que agradece. Verdade. Eu sou a Cíntia. Eu fui convidada, né, hoje aqui para representar tantas mulheres incríveis que estavam lá participando do encontro. E foi uma experiência, assim, absolutamente indescritível. A gente vai tentar um pouquinho, né, descrever o que foi, mas, assim, de imediato eu já posso dizer que me sinto muito honrada de ser uma delas, a ser porta-voz, né, de algo que foi tão importante, especial na minha vida, e tá sendo. Não foi só naquele dia, não foi só naquele momento, tem sido desde então. E esse convite de hoje foi ainda mais, assim, um lembrete dizendo que a gente precisa sempre alimentar o espírito. Sim. Né? Então, assim, eu recebi o convite e troquei agendas, enfim, né? Troquei uma consulta médica. Eu falei, não, eu vou estar ali. Porque eu acho que foi um novo convite, não só de vocês, mas sem dúvida de Deus também. Amém.
Nossa, e assim, o Mariá, ele foi um presente de Deus pra gente, né? Foi. Porque eu acho que o Espírito Santo foi movendo as coisas para acontecerem conforme a gente estava ali precisando, né? Eu acho que havia uma sede muito grande. E a gente foi percebendo no caminho, no processo de montar o encontro, né? Que a sede era dos dois lados. Não eram servas, super poderosas e tal. E vamos lá levar para aquelas mulheres. A gente também tinha sede, a gente também estava precisando beber muito dessa fonte. E assim, e quando Deus colocou no nosso coração de trazer a Larissa Garbiati e também a Hannah, foi justamente porque precisavam ser mulheres que trouxessem pra gente aquele elixir que a gente precisava beber, né? Elas trouxessem a palavra que a gente precisasse beber. Talvez, assim, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, não sei, talvez se fossem outras pregadoras, talvez seria, né, do mesmo jeito, mas a gente sentiu muito isso, que deveria ser Larissa e Hannah. E a gente foi provação para trazer principalmente a Larissa para esse encontro. Imagina. E assim, o quanto que as palavras dela foram edificantes pra gente, sabe? A gente ainda vai soltar aí a palestra dela, que a gente ali bebeu da fonte e tal, mas é uma coisa que a gente tem que ouvir de novo e ouvir. E principalmente, assim, dentro da essência que foi o Mariá, que a gente trouxe, né? O salmo que é também entoado nas liturgias de Nossa Senhora, né? Que o rei se encante com vossa beleza. E assim, não era a beleza do fora. Sim, a beleza do fora faz parte, mas era a beleza de dentro. Qual é a beleza que eu estou ofertando para Deus, né? E a gente foi percebendo isso no encontro acontecendo, né? E Janaína falou bem, foram 15 servas montando ali um retiro para 80 mulheres. E não é tarefa fácil, né? Não foi. Quer falar um pouquinho, Jana, dessa experiência, do que foi o processo? Então, eu fui convidada, né? E prontamente dei o meu sim, porque eu acredito que quando a gente recebe um convite para uma coisa de Deus, aquilo já está no projeto de Deus para nossa vida, né? Então, refutar um convite é você refutar algo que Deus tem preparado para você, Nossa, que lindo. né? Então, acolhi, né, o convite e prontamente me disponibilizei àquilo que era necessário. E confesso assim, falo para as pessoas, né? A gente não precisa ter muitos dons para a gente auxiliar, para a gente ajudar. A gente se colocar à disposição Sim. já é o que Deus precisa da gente. É e verdade, ali as sem coisas dúvida. vão se encaixando para você ser colocada naquilo que você vai ajudar mais, né? Seja na confecção de uma lembrancinha, seja na organização do espaço, seja na limpeza, seja na compra das coisas que são necessárias. Mas acho que Deus tem, assim, em qualquer área que você for atuar, Deus ele vai te moldar naquilo que está sendo necessário para você. Então, assim, a gente, num primeiro encontro, que foi na sua casa, né? Que foi maravilhoso, né? Tive a oportunidade de conhecer as outras servas que a gente não tinha muito convívio, que são maravilhosas. Agradeço por ter conhecido cada uma, né? Acho que todas agregam, né? E a gente foi moldando, e eu lembro muito bem na nossa primeira reunião, falando sobre não só a nossa disposição, mas a nossa luta, né? O que seria a luta até a concretização do Mariá, né? O nosso propósito de oração, o que a gente daria, né, em troca daquilo ali. E aquilo, assim, já no primeiro encontro, surtiu um efeito renovador, né? Ali, naquele primeiro encontro, fiz um propósito, Sim. me E foi emociono lindo o seu propósito, nossa. e tenho cumprido com esse propósito. E eu acho que é isso que Deus quer da gente. E o encontro em si foi algo extraordinário, né? Foi renovador, tanto para quem serviu quanto para quem participou, né? Com certeza, sem Que dúvida. ali a gente vivenciou coisas assim. Todo encontro a gente fala assim: eu participo da igreja há muitos anos, né? E me coloco a serviço para aquilo que for necessário. Sim. Faço parte de uma pastoral, né? Que é a pastoral familiar.
mas auxilio a quem precisa, né? Pastoral que tiver necessidade, eu acho que a gente tem que se colocar à disposição, porque estamos para servir a Deus, Com né? certeza. Não a uma pastoral específica ou uma igreja específica, onde você for chamado. Acho que você merece dar o seu sim para Deus. Então, ali naquele dia, eu vi aquela união, né, das mulheres, e mulheres assim que eu não... Tinha mulheres que eu nem conhecia, né, de outras paróquias. Sim. E aquela união para Uhum. servir a Deus, sabe? Foi algo assim que foi alimentando, e a gente vê assim, gente, Deus é único, né? E o propósito que ele tem para a gente é algo tão grandioso, acho que a gente não tem dimensão, né? E abrir aquela porta lá no dia e fazer aquela adoração naquele lugar, aquela capela maravilhosa, Nossa. né? Aquela adoração foi Dia algo tem assim. mais. Olha os olhinhos enchendo d'água. Então, eu acho assim, foi renovador, foi maravilhoso. Todas as servas se sentiram assim amadas, né? E a gente fala do amor de Deus nesse sentido, porque a gente, como serva, a gente se preocupa muito em estar dando o nosso melhor, Sim. né? E saber se aquilo está atingindo aquelas pessoas que deveriam atingir, da maneira que deveria ser, né? A gente se preocupa muito com Sim. isso, que na verdade é uma bobagem nossa, porque Deus já tem tudo preparado, né? Sim, é Ele já verdade. sabe, Uhum. ele já chama, como a Cíntia falou, né? Ele já chama, já convida, já prepara para você sair dali renovado, e sabendo que Deus tem aquele propósito, que é você servir, que é você se colocar à disposição. Assim, todas as servas, as que saíram dali extasiadas. A palavra é essa, né? Extasiadas. Nossa. E pode ter certeza que cumpriu tudo aquilo que você almejou naquele momento, E né? coincidentemente, gente, assim, na partilha que nós tivemos lá dentro do encontro, né? A Cíntia estava no meu círculo de partilha, Isso né? aí. Nós não sabíamos que nos encontraríamos aqui hoje, É mas verdade, foi uma estávamos no mesmo surpresa. círculo, É. né, de partilha. Então, foi uma grata surpresa, né, E, Cíntia? e foi uma pessoa assim, você, né, além de todas as outras, foi uma pessoa muito acolhedora. Ah, Eu me gente, é o Espírito senti, Santo, a gente nem sabia desse detalhe. eu me senti, sabe quando você se sente segura com uma pessoa, se sente Obrigada. acolhida, pode falar e ela vai te entender e vai te dar um abraço, que às vezes, muitas das vezes, a gente quer isso, a gente só não sabe como expressar aquilo, né? É Então, assim, verdade. foi um momento que, né, em um desses momentos, né, que a gente estava junto ali, e que cada um, né, falava algo que estava ali tocando. Então, quando chegou a minha vez de falar, eu nem sabia o que eu estava falando, mas estava vindo e vindo e vindo. E, assim, foi algo que me tocou muito. E a Janaína estava ali, foi uma das pessoas que me estendeu essa mão, que me deu esse abraço, que naquele momento era o maior conforto, era o abraço de Deus ali E foi a mim. literalmente um abraço, né? Foi isso Foi aí que literalmente um Caramba. abraço. foi. E não imaginávamos, né, que estaríamos Não, aqui hoje. é o que eu Meu digo, né? Eu Deus. acabei de dizer, Deus tem um propósito, né? E assim, esse testemunho da Cíntia, ele renova, né? Você diz assim, gente, cumpriu. É verdade. É verdade. Nossa. Vamos Nem parar e a você gente chora. esperava. Porque, assim, cara, uma das coisas, assim, que vinha no nosso coração de trazer um encontro que fosse profundo, mas que também fosse leve. Né? E assim, nas equipes, o que aconteceu com as equipes? A gente trouxe aquelas mulheres que Deus tocou no nosso coração. A gente traria muito mais, mas a gente falou assim, gente, se a gente trouxer muito mais, quem vai fazer o encontro? Porque as pessoas que a gente queria convidar para fazer eram as mesmas pessoas que a gente queria convidar para trabalhar. Pra trabalhar Então foi um junto. impasse assim, santo, né? Uhum. Mas aí Deus colocou essas 15 mulheres no nosso coração. Tiveram algumas que não puderam estar, que eram convidadas também para servir. E assim, a gente dividiu em equipes. Dividimos a intercessão, organização, as meninas das lembrancinhas e tal. E foi. Só que chegou ali no dia, era um tudão. Era um tudão. Era todo mundo naquele mesmo propósito, era todo mundo naquela mesma unção, sabe? E a gente falou assim, como que fluiu? A gente teve essa questão assim de, fulana da equipe tal, mas precisou ir lá em cima, o pessoal da intercessão precisava fazer alguma coisa. Janaína foi lá, precisava outra em outro lugar.
outro foi lá. E assim foi fluindo e foi acontecendo esse mariá, sabe? E foi muito leve também pra gente que serviu de Ivônica Bafônica. Chegou aqui. Seja bem-vinda! Se apresente pra gente! Oi, gente, eu me chamo Arielle, tudo bom com vocês? Oi, meninas! Olá. Quebrou nosso momento chororô. Obrigada! Desculpa, escusa-me! Mas assim, a gente foi partilhando da leveza, a gente está partilhando aqui, Diva, da leveza do que foi essa equipe de trabalho também do Mariá, né? E foi engraçado que elas partilhavam aqui, e eu não sabia, não sei se você sabia, Cíntia e Janaína ficaram no mesmo grupo de partilha. Janaína conduziu o grupo de partilha da Cíntia. Sim. E a Cíntia precisava de um abraço de Deus, que foi Janaína que deu. Foi. Rapaz! E hoje nos encontramos ali e ela falou assim: o que você falou quando me viu? Quando ela falou que ia convidar uma serva, né? Que a gente precisava, uma participante, eu pensei na Cíntia. Pensei. Vou te falar que, Cíntia, seu nome, Jesus suscitou na cabeça de muitas pessoas. Era pra ser você, mulher. É verdade, Viu? estão aqui. E fala agora você pra gente o que foi essa experiência do outro lado. O que mais te marcou? Se teve uma coisa só, ou se foram várias Foram coisas. várias. Então, ouvindo vocês falarem um pouquinho do por trás ali, né, do encontro, e quem tava ali, eu acredito que a maioria, né, via tudo tão natural, parecia que, assim, não era um trabalho, ou, né, vocês, né, falaram, a gente tava ali servindo e tudo mais, era algo tão natural, algo tão espontâneo, que a gente se sentia literalmente em casa. Algo assim, a gente não imaginava que ia acontecer logo em seguida. E era um misto de emoções, assim, muito grande. Muito, muito grande. E uma coisa que me pegou muito, porque eu não me lembro de ter participado de nenhum encontro. Então, assim, foi meu primeiro encontro. E foi o encontro. Nossa. Então, assim, Então eu já temos que comecei... preparar o segundo. com Potência, certeza. Que responsa, cara! Foi o encontro. Então, assim, dentro de tudo que me marcou muito, uma das coisas foi essa, o acolhimento que a gente teve. Assim, indiscutível, assim, foi um acolhimento, sabe que você se sentir tão amada, se sentir amiga de pessoas que você nunca viu na vida? Sim. Então, assim, e além disso, o poder ouvir outras pessoas que estavam ali, cada um com o seu propósito, cada um com a sua dor, cada um com o seu momento que estava vivendo, né? Naquela semana, naquele mês, naquele ano. Então, assim, foi muito importante para mim também estar ali como ouvinte, né? Não só sentir tudo aquilo que vocês trabalharam para demonstrar, mas, assim, uma das coisas que me tocou muito foi aquela música que falava existe vida além da dor. Nossa, sabe quando você tá ouvindo a música? E tá ouvindo a música e todo mundo lá? Quando eu me dei conta de sentir a música, de falar assim, existe vida além da dor. Nossa. Foi algo assim, peraí, eu tô fazendo exatamente o contrário. Eu tô meio que, entre aspas, deixando de viver e curtindo a minha dor. E não é esse o propósito. É entender e saber que existe uma vida além da dor. Que existe pessoas que precisam e dependem de você além da sua dor. Então aquilo foi o auge, assim, que aí eu falei, eu tô num lugar mais do que certo. Fora dentre todas as outras coisas, né, gente? Foi um comecinho. Um pedacinho. Nossa Senhora. Meu Deus. Eu acho que o lugar, perdão, aliás, À vontade. mas acho que o lugar foi bem propício também, né? Sim, Totalmente. Nos chamou a reflexão de muitas coisas aquele Sim. lugar, né? Porque ali tem, assim, é para você refletir mesmo sobre tudo. Não, e a dor, ela acaba pegando a deixa da Cíntia e a deixa da Jana. A dor, ela é um bichinho de estimação, que se você cria, ela cresce. Verdade. E ela não pode ser isso. Ela tem que ser um carrapato, que você percebe que ela tá ali, você tem que tirar. Porque senão aquele em algum momento vai te fazer mal. A gente partilha muito, quando a gente partilha muito sobre vida, a gente percebe que a gente tem uma história.
A gente tem passado, todo mundo tem história, todo mundo tem passado, ninguém veio de chocadeira, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas umas bem que são as chocadeiras. Desculpa, não podia deixar passar. Mas, assim, a gente não pode se prender ao que aconteceu, né? Eu falava aqui, né, no podcast com a Hannah, que uma vez me perguntaram onde que estava meu Deus em tudo que eu já passei na vida. Como é que você pode ser de Deus e Deus te esquecer? E depois que eu fiz a lista de tudo, eu falei assim, Deus estava em cada momento. E quando a gente não enxerga a presença de Deus, até nos momentos turbulentos, a gente não olhou para a vida além da dor. Porque a maior prova de amor foi numa cruz. A maior prova de amor foi entregando tudo, foi no ápice da dor. Então, quem somos nós para ficarmos presos na nossa dor? E eu falo por mim também, tá? Às vezes eu gosto de criar aquela curicica que eu falo assim, não, sai. Eu percebo que ela tá chegando, eu já exorcizo. Sim, né? Mas é o nosso humano, né? Sim. É o nosso humano. E a gente o nosso precisa... humano é muito falho se a gente não se mantiver em oração constante, Sim, exatamente. vigilância. Se a gente não tiver a conduta de oração, de uma busca em Deus, de um trabalho com psicólogo... Eu tenho falado muito disso, gente, porque psicólogo salva vidas. Psicólogo desenrola os nós da sua mente e você só pega e fala assim... Eu fugi da minha essa semana. Mas depois a gente conversa. Estava trabalhando. Mas assim, a gente precisa, porque assim, a gente não pode pensar que só a gente tem história ruim. Se parar pra pensar e contar a sua história ela é pesada. Mas a sua história também é. A minha história também é. A da Grazi também é. Mas a gente não é muito mais bonito sorrindo do que preso ao passado? Sim. A gente não é muito mais feliz com o que está por vir do que já aconteceu? Vai ficar preso naquilo? É verdade. Vai se mortificar sempre por uma coisa que você não pode voltar e mudar? Não. Constrói a sua história a partir do agora. E o Mariá, ele veio muito com esse propósito de mostrar que todo mundo tem dor, mas de que todo mundo quer continuar. Que ninguém quer morrer no caminho. Entendeu? Verdade. E a gente estava partilhando disso, né? Do ser curado no caminho, né? Do quanto que Deus foi fazendo da gente, desde quando a gente começou a pensar, a buscar, a chamar as meninas a servirem com a gente, e depois montando o encontro ali mesmo, na hora, né? O quanto que o clima foi bom ali, a gente trabalhando pra caramba, né? Né? E o quanto que o clima foi bom ali naquele momento, aquela coisa toda. E ali na Casa dos Pobres, aquele ambiente que a gente se apaixonou, sensacional. Exatamente. A gente ali, aí Fatinha, a gente montou uma cadeirinha com pelúcia, Fatinha sentou naquela cadeirinha igual a rainha, ficou lá sentada, abriu a bolsinha dela, ficou ali, e a irmã tava procurando ela. Era tarde da noite, a gente lá, e ela lá com a gente, a irmã achou a Fatinha lá com a gente. Isso foi muito legal, né? Dos internos Foi. poderem participar. Fiquei Sim. muito emocionada com Sim. aquela senhora, 90 anos, né? Sim. Que testemunho. Que testemunho. Aí você para pra ver o lugar, como você também tinha falado, né, Jana? O lugar era propício porque mostra que a gente não é nada. Não. E que a gente tem tudo. É verdade. E ali tudo em volta, a mística do lugar, Sim. né? Assim, a questão de Nossa Senhora muito presente ali, A história. né? né, A do- história. Aí vem aquela capela de São Miguel. O que que é aquela capela, gente? Que foi a Toda adoração construída naquela ali, parece que capela? foi São José que fez, Nossa. né? Parece que foi São José que botou cada tijolinho que São Miguel tá ali, ó, né? Poderoso no Quem combate. projetou estava ungido. Tava ungido, com certeza, com certeza. Se você não sabe, você tá sabendo agora. Você roubou as plantas de São José. Foi lá naquela carpintaria, tá? E assim, e tudo acontecendo ali, sabe? E foi engraçado, porque igual quando vocês falaram das partilhas, eu e a Arielle, a gente não se envolveu nos grupos de partilha. Né? A gente pegou e chamou as servas e elas nem sabiam Exatamente. que elas iam cada uma para um grupo Exatamente. sentar Foi e partilhar. sorteado, né? né? Foi, é. Então ali foi assim, lá em casa no começo foi meio que o treinamento. E ali elas botaram em prática a partilha, gente. A gente pensa em tudo. Cada detalhe tava ali já na... E assim, hoje até essa mesa aqui, olha como é que ela tá. A primeira mesa da gente lá em casa, eu brinquei com as meninas, eu falei assim, eu tentei
botar um banquete, entre aspas, né? Porque quando a gente vai se encontrar com o rei, é aquele banquete. Sim. Então lá, o café, tudo que foi fluindo, que as meninas foram trazendo, a gente foi vendo e falou assim, cara, os detalhes de Deus ali no cuidadinho. E uma coisa surpreendente foi a liga que a equipe teve, né? Uhum. Que liga, assim, achei fantástico, né? A gente, o mover de Deus mesmo, aquela assim, vamos fazer isso, mas eu não posso, mas eu posso, né? Uhum. Eu tô designada para isso, não tem problema, a gente ajuda como dá, né? Isso aqui fulano não tá conseguindo, então vamos fazer. Eu achei a liga, assim, foi sensacional. Foi Nós fomos sensacional. E foi realmente muito escolhidas. natural, gente. Quem tava ali, assim, não foi nada ensaiado, não foi nada. Não. Assim, Não teve nem foi tempo pra ensaiar. tudo. Verdade. Foi tudo muito natural, assim, sabe? Todo mundo só sabia o que tinha que fazer, assim, né? E uma das coisas, assim, várias coisas me tocaram no Mariá, mas eu acho que o começo dele mexeu muito comigo, como começou, sabe? Porque geralmente a gente chega num retiro, tem aquela animação total, e ali foi naquele silêncio de Nossa Senhora. Todo mundo entrou, a gente acolheu, e Nossa Senhora veio. E ali o abraço foi dela, sabe? Aquilo ali mexeu muito comigo logo de cara, O né? abraço inicial, Sim, né? Do encontro. sim. Nossa Senhora vindo realmente abraçar e vindo falar. E assim, acredito que tanto para mim quanto para a Arielle também foi um ressignificar de muita coisa na nossa liderança, no nosso serviço, na nossa maneira de estar ali à disposição do Senhor, porque eu acho que uma das coisas que me tocou muito também foi essa questão do ser leve o tempo todo. Não havia aquela cobrança, não havia aquela coisa. Então foi uma coisa que fluiu E, naturalmente. assim, uma experiência de ter participado de outras coisas, né, da igreja, né, Uhum. outros retiros, outros eventos, eu digo que a equipe, ela estava muito espiritualizada, Sim, né? sim. E só por isso, acho que todas as membros da equipe conseguiram beber da fonte. Sim. Essa espiritualidade, né, que confluiu ali para essa unção, essa junção nossa, é que fez com que a gente também pudesse estar bebendo da fonte. Sim. Porque se não houvesse essa espiritualidade entre nós estaríamos atordoadas, né, meio sem direção no meio do encontro. E eu acho que foi o que a Cíntia falou, tudo fluiu, né? Então, assim, enquanto umas bebiam da fonte de um lado, outras bebiam do outro, umas na intercessão, né, outras ali na pregação. Então, foi maravilhoso. E é muito importante você falar isso, porque assim, a gente foi pro Santíssimo, a única meta que foi a tirana que colocou foi: antes do encontro, a gente vai levar tudo para Jesus e vai colocar diante do Santíssimo. A gente vai parar tudo. Não, a gente vai parar tudo e vamos colocar tudo diante de Jesus. Para Jesus. A gente saiu, deixou tudo ali do jeito que estava e fomos ao encontro de Jesus, entregamos o encontro, entregamos os encontristas, fizemos a nossa adoração. Talvez eu pare de falar em alguns instantes. Parei. Pode seguir, Grazi. Tá. Ela tá com mapa, gente, por isso que ela não pode falar. Mas assim, nesse início, a gente parou tudo ali para ir falar com Jesus, cara. Foi sensacional, porque aquele momento de que você fala assim, não, agora eu vou pro lugar certo, entregar tudo, confiar na providência. Tava ali tudo já 100% arrumado, organizado? Ainda não estava. É importante dizer isso. Mas a gente precisava daquele momento ali. E eu falo com a Arielle sempre assim, obrigada por ser obediente. Sempre que Jesus cutuca um negócio na orelha dela, fala, obrigada por ser obediente. Porque eu sou muitas vezes isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas obrigada por ser obediente. Porque às vezes a gente realmente precisa parar tudo, né? Fazer Marta e Maria. A gente estava no nosso momento Marta ali, não sei o quê. Estava na hora de ser Maria. Vamos lá se colocar diante do Senhor, porque o propósito é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Foi isso que aconteceu. E aí, nesse momento que a gente entregou tudo e voltou, acho que todo mundo deu aquele respiro, agora sim, vamos lá. E quando a gente chegou lá, o salão já estava com as mulheres. As mulheres já tinham chegado, já tava estavam lá. entrando. Aí elas olharam assim o salão vazio, só as meninas que estavam na cozinha, né, terminando o cafezinho. Elas olharam assim. Aí eu, gente,
a gente estava no melhor lugar da casa, dá licença. Vamos começar agora, tipo assim, na brincadeira, na sutileza, porque foi isso, é tipo assim, a gente estava ali rezando por vocês. Não tinha uma condição de começar um retiro ficando esvoraçado ou querendo dominar por conta própria, se é ele que faz. É verdade. E depois de entregarmos a ele, fomos recebidos, como a Grazi falou, pelo abraço da mãe. E aquele Foi momento sensacional. ali foi um momento de cura, né? Que, tipo assim, para mostrar pra gente que aonde ela está, tá tudo certo, tá tudo resolvido. O E colo é certo. esse momento de cura inicial ali, a gente já sentiu em muitas mulheres esse abraço inicial da mãe, né? Sim, sim. Tipo, ai, gente, o dia vai ser maravilhoso, o dia vai ser Sim. abençoado, né? Maria que está aqui me acolhendo. E aí a gente começou já a ver, assim, as mulheres se simpatizando com o Uhum. momento, com aquela, né, veneração. E uma coisa que foi interessante também é nessa questão das mulheres, a gente ali naquele momento a gente percebeu, nossa, o quanto que elas estão sedentas, abertas. Arrebentadas. Sim, o quanto que elas estavam ali querendo Feridas realmente. também, pedindo cura, né? Sim. E foi Pedindo engraçado que assim, a gente convidou muitas pessoas, a gente convidou muitas mulheres, mas surgiram mulheres que a gente nem conhecia. Verdade. Surgiram mulheres ali E que de outras cidades. de outras outras cidades cidades, que de outras vieram e que estavam ali Rio de das coração Ostras, aberto. Teresópolis, São José, Bom Jardim, Sumidouro. Sumidouro. Exatamente. E um momento assim que a Michele partilhou muito, Michele foi uma das pessoas que fez o retiro, foi a questão da lembrancinha com o espelho, né? Porque, por exemplo, a minha tá aqui, tá no meu chaveirinho, Deus cuida de mim. E atrás tem um espelho, né? A gente se vê e recebe essa mensagem, Deus cuida de mim. E o dela foi, você é incrível. Ela falou, cara, quanto que aquilo ali impactou ela, porque Uma ela falou, frase, cara, né? eu Uma precisava frase. ouvir isso, né? Eu precisava ouvir que eu sou realmente incrível. E quando ela se viu, foi aquele impacto, né? Eu falei, cara, as coisinhas que Deus foi tocando aqui, foi tocando ali. Senti muitas mulheres emocionadas quando vocês fizeram aquela mensagenzinha, né, individual, né? Então Uhum. aquilo ali para muitas foi uma resposta. Exatamente. Muitas mulheres sensibilizadas e olhavam aquela mensagem individual e diziam, gente, Deus está aqui me amando, né? Ele está olhando por mim, essa mensagem foi para mim, ele preparou para mim. A sensação era exatamente essa. Isso aqui foi pra mim. E assim, quando começou a distribuir, começou pela fileira de lá e eu tava do ladinho de cá. E eu vi assim, quando eu ficava olhando assim, aí a pessoa abria assim, aí já se emocionava e tal. Aí eu ficava assim, não deve ser igual pra todo mundo. Não era. Então Não. assim, e eu já ansiosa pra receber o meu, e no momento que eu recebi, eu não entendi. A gente desenha. Eu não entendi, então. Aí foi, e, Cíntia. sim, e foi bom isso, porque eu fui Aham. procurar, né? Fui procurar. Foi fazer a busca interior, né? Foi procurar a Aurélia espiritual. Ah, não! A Aurélia espiritual. Guru! Guru. Porque, assim, tudo cabe de interpretação também, né? Então, eu queria entender se a minha interpretação naquele momento era o que estava certo ou não. Aí, nada como, né? Aurélia. Alguém que pode ajudar. E foi algo, assim, realmente muito marcante também. E não só no que eu vivi, mas no que eu presenciei das outras mulheres, assim. Quando a gente estava falando, né, do começo, que o começo já tocou muito, eu fiquei muito admirada pela quantidade de mulheres, assim. E de todas as faixas de idade, Sim, né? isso foi muito Isso legal. foi muito legal porque tinha adolescente lá, assim, né? Mas parecia. jovens. 17, 18. Então assim, né? Uma era bem nova, que era de Teresópolis, que tava no grupo Era lá um com a grupo gente. jovem de Teresópolis. Ai, que Então, legal. assim, foi muito bacana. Tinha uma gravidinha lá lindíssima também. E Que agora tá gravidona. e contando, né? Então, assim, foi algo muito mágico. Acho que desde o começo, assim, foi algo. Assim, por mais que vocês estivessem ali servindo e que todo esse propósito foi algo que passou além do que vocês poderiam fazer.
sabe? Assim, foi algo que Porque não foi feito não por foi, nós. exatamente. Foi feito por Deus. É. A gente foi só ferramenta enferrujada, Foi. como dizem muitas pessoas por aí. E ele foi, ilustrou, ele É cuidou porque da gente e botou a gente pra trabalhar. pôde ver Deus em cada uma de vocês, sabe? Assim, num abraço, numa palavra, num momento, num olhar. Às vezes só um olhar, sabe? Então, assim, eu como o outro lado ali, né, que tava ali também sedenta por essa água, por essa palavra, eu me senti muito, foi o que eu falei, novamente, me senti muito acolhida, me senti muito amada, me senti que tava num lugar assim que eu precisava estar. E nem eu Sim. sabia, nem fazia ideia se não fosse por certas insistências. Então, Mas é por isso que é importante o nosso sim, né? sim, Nosso sim é importante para as novas experiências, né? É verdade. Para saber o que, que Deus tem preparado para a gente. Às vezes a gente perde uma oportunidade única de pensar, né? E falar, não, quero participar, isso não é para mim, eu não levo jeito, não é o que eu estou buscando. Como que você vai saber que não é o que você está buscando se você não se permitir? Sim, exatamente. Né? E quando eu falei com Cíntia, né? Chamei Cíntia, exatamente ela, vou ver. Falei, não, você não vai ver, não. Você vai fazer. Ela, mas tô nem aí. Dia tal, tal lugar, tal hora. Só esteja lá. E assim, a prontidão dela de estar lá com a gente, isso foi muito bom, porque você vê que, assim, mesmo com os obstáculos, Jesus, ele só quer a brechinha. Ele só quer aquele pedacinho para ele poder fazer a obra. E assim, quantas e quantas pessoas realmente que a Grazi, como a Grazi falou, a gente chamou muita gente, muita gente. O que eu ouvi de desculpa de gente para não fazer esse encontro foi surreal. Mas também foi bom. Aí você fala assim, foi bom as pessoas não terem ido lá beber? Foi. Aí você fala assim, podem me questionar assim, por quê? Porque aí talvez as pessoas poderiam estar ali por afinidade. E quem estava ali não foi por afinidade só, foi por amor a Deus, foi por uma busca intensiva, foi por um querer ser curado. Verdade. Entendeu? Gente, para pensar, o maior milagre que a gente fez aconteceu a olhos nus. Foi a gente fazer uma adoração naquela capela de São Miguel. É verdade. Todo Que não mundo... estava projetada para acontecer lá. Sim, Não, que não estava porque, projetada para o acontecer. início, sim. A gente pensou em primeiro lá. Sim. Tanto é que a irmã se colocou à disposição para o Santíssimo ir para lá e tudo mais, né? Só que aí a gente depois olhando o espaço e vendo, tal, não vai acontecer aqui, não vai dar. E na hora, não, vai ter que ser aqui. Então, Não, tipo assim, o pessoal, não dá. Eu falei assim, aí a Hannah chegou e falou assim, não, puxa as cadeiras pra cá, bota tudo do lado. Gente, 70 pessoas lá dentro. 70 pessoas lá dentro. Ah, não dá? Dá sim. 70 nada, mulher. Se for só isso que fizeram, 70. Entendeu? E mais o povo E trabalhando. mais o povo trabalhando, bateu As 100. caixinhas internas também. Sim, Bateu não. 100. Então, tipo assim, e Deus fazendo, e Deus, Jesus conduzindo o momento, falando assim, eu quero que vocês sejam exatamente isso, o meu coração, que cabe sempre mais um. Ele só falava isso pra mim. Aqui é o meu coração, que cabe sempre mais um. Eu quero vocês perto de mim, quero vocês unidos, eu quero vocês próximos. Aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar que eu quero vocês, porque aqui é o lugar que eu vou curar vocês. E assim, quando você olha em volta, quando você vê tudo, aí você vê a mística do ambiente, você vê o povo sedento por Jesus e Jesus sedento pelo povo, que é uma troca maravilhosa, porque Jesus ele estava querendo se derramar a todo mundo, a todo momento, a todo instante. E a gente assim, é o sim que a gente tem que dar. Porque se a gente falasse, vamos comemorar no estúdio, não tinha encontro. Se você dissesse não tinha participação da Janaína no grupo de partilha da Cíntia. O abraço que ela precisava, que tinha que ser seu. Verdade. Entende? Então, assim, o nosso sim, eu ouvi uma frase esse final de semana que eu achei muito interessante. O nosso sim pode levar Jesus ao próximo e pode se tornar o sim do próximo para Jesus. E muitas vezes é o que a gente... É o simples que a gente precisa dar. Não precisa de muito, não. É um simples, sim. Tá, beleza. Eu não consigo Eu vou, tudo. mas o senhor faz aí a parte que cabe ao senhor, porque se for só eu, não dá. não, mas foi o que a Arielle falou. Quando ela, né, me mandou uma mensagem perguntando se eu aceitava vir e tal, ela falou assim, porque Deus tocou no meu coração, veio seu nome.
Eu falei, então é sim. Ah, mas você não deve... Não, mas se foi Deus que pediu. E pra você ter... Ó, Jana pensou em você, Foi. Pamela pensou em você e Deus sussurrou o teu nome no meu ouvido. Eu falei assim, a Grazi deu um nome. Eu falei, Grazi, não é. Não é. Eu falei, Grazi, é a Cíntia. Aí ela falou assim, tem certeza? Eu falei, sim, tenho. Não foi? Eu falei, sim. Não, eu dei Não, um não tenho nome. certeza, não. Tem certeza, não. Ela nem falou, tem certeza. Cíntia já respondeu. Eu falei assim, ela vai cancelar a consulta dela e vai. Não foi? A resposta foi só Foi essa. isso. Foi, exatamente. Então, tipo assim, não teve nem tem certeza, só foi o foi. Porque aquela questão, a gente tem que ser assim, leve. Às vezes a gente complica muito as coisas para fazer a vontade de Deus. Sabe? E não só a vontade de Deus pro próximo, a vontade de Deus até na nossa vida. A Grazi fala muito assim, muito obrigado por ser obediente. Cara, como é que Deus pena para eu ser obediente? É uma parada que, tipo assim, vocês devem pensar assim, ela é Caxias, ela é obediente à risca. Olha pra cara dele, tem certeza. Tem certeza. E ao mesmo tempo eu fico pensando como que nós somos importantes umas para as outras, Sim. né? É o meu verdade. sim, que é o que você falou, que contagia o seu, que contagia o seu, e os das meninas que foram servas, né? O sim de cada uma, dentro daquilo que cada uma podia contribuir, de dar, né? Os filhos que deixamos em casa, os maridos. Exatamente. Né? Ouvi muito isso das mulheres que estavam lá, quando eu estava recebendo as mulheres, né? Foi muito difícil para mim estar aqui hoje, tive que arranjar uma pessoa para ficar com meu filho, né? O meu marido ficou um pouco chateado porque hoje é dia de sábado, né? Um dia que a gente tem livre e tal, em família. Mas se a gente não se trabalhar como ser humano e a nossa espiritualidade, como que a gente vai cuidar da nossa família também? Sim, com Né? certeza. Não, e é muito importante você falar isso, porque assim, a gente poderia ter botado um espaço kids. Ah, vamos botar um espaço kids, vamos botar um espaço kids. Mas para pensar, você estaria lá tranquilamente se seus filhos estivessem lá também? Mãe? Ô mãe? Ô mãe? No meio de uma pregação que é uma exortação diretamente para você, seu filho vai aparecer, mãe, quero ir no banheiro, vai me limpar? Entendeu? E tipo assim, tem coisas que a gente vai... Desculpa, tipo. Não, sem problema. Não, só te puxei demais. E tem coisas que a gente, às vezes, não abrir mão para largar ou abandonar. É para se lapidar, se cuidar para voltar melhor. Né? A gente teve nessa preparação, a gente teve alguns encontros de ir para casa da Grazi 7, sair da casa da Grazi às vezes 11. Entendeu? E, tipo assim, família em casa e vamos... Tinha dia de, tipo assim, eu não posso fazer. O Maria funcionaria sem a Janaína? Não, a Janaína tem participação muito importante em muita coisa. Funcionaria sem Pamela? Não, Pamela tem participação importante em muita coisa. E, tipo assim, funcionaria sem mim? Com certeza. Isso eu tenho... Não tenho dúvida. Joga confete. Não, brincadeira. Não, mas é porque, assim, eu sou a mulinha. Falando nisso, no alto de Natal, eu vou comprar minha fantasia de mula, mudando de assunto, tá? Eu quero ser a mulinha. Isso são cenas para os próximos capítulos que vocês já vão entender. Mas, assim, o quanto que a gente não abriu mão só no dia. Os maridos poderiam ter torcido o nariz, ficado... Mas aquela questão, quem conduz a nossa família? Quem conduz a nossa casa? Quem conduz o propósito? Como é que eu quero falar de famílias? Como é que eu quero falar de Jesus? Como é que eu quero falar de filhos se eu não pego, não me abandono para fazer a vontade dele? Entende? Então, assim, eu falo muito com o Diego, Jesus que está me chamando. Até a próxima. Entendeu? E a gente... Desculpa, pode falar, pode falar. Não, só pegando a deixa dela em relação aos maridos, né? Quando eu desci, quando acabou, né, que eu fui descendo lá, meu marido tava lá me esperando. Aí ele falou assim, eu tô esperando há 2 horas. Aí eu, como assim? Problema seu. Você não gosta... Aí eu pensei assim, você não gosta de esperar nem 10 minutos? Não, mas tá tudo bem. Ele tava absolutamente tranquilo, feliz, como foi, não sei o que, você gostou? Entusiasmado por assim, você. Entusiasmado por mim. Então, assim, eu chego a ficar não é problema arrepiada. seu, não. Problema nosso, querido. Eu cheguei a ficar arrepiada, Obrigado. assim, porque foi a primeira impressão logo que eu saí. Deu, podia dar tudo errado. Lascou. E deu mais certo ainda. Ele falou assim, porque você tinha falado que ia acabar às 18. E acabou 20 e algumas horas depois. Então, assim, ele, não, mas tá tudo bem. Aí eu falei, mas por que você não foi em casa, né? E depois voltou. Ele, não, eu fiquei aqui esperando.
Então, assim, eu falei, Deus, obrigada. Ai, gente. O marido da Jana, ele Foi o José que esteve lá. foi o José. Ele foi assim, os nossos ficaram sexta, buscaram marido. O meu marido Larissa. sexta buscou Larissa junto com o marido de Isabela. E no sábado, o marido de Grazi levou Larissa junto com o marido de Isabela. E então, assim, não tinha homem para ajudar a gente. Eis que surgiu José. 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 Foi o José. escolhido. O José de Jana. Rapaz, foi aquela questão assim: o que precisa? Bora fazer. Vamos resolver. Olha, Zé precisa fazer isso. Não, beleza, vamos fazer aqui, vamos fazer. Tinha tempo ruim, não. Zé enchendo bola. Meu José realmente é um José. Sou abençoada. Ai, que bom. Parei. E aqui, eu tenho que lembrar de uma coisa aqui que aconteceu com uma das meninas da equipe. Por quê? Quando eu mandei o convite, a gente foi mandando o convite para as meninas, né, para estarem lá em casa. A gente não falou nem por quê, nem para quê, nem direito, que era para estar lá em casa, tal dia, tal hora. Tá. Aí mandei para Isabela. Aí, eu acho que no convite eu coloquei que era pro Mariá dia 4 de outubro. A Isabela falou assim, tá, eu não vou poder ir. Eu vou na reunião mesmo assim? Eu falei, vai. Vai. Aí ela foi na reunião e as meninas começaram a pilhar, né? Ah, vai mudar essa viagem, porque era viagem para comemorar o casamento, né? Verdade. Aniversário de casamento. Aí vai mudar essa viagem, vai mudar. Cara, Rômulo foi no Rio sexta, voltou. Foi sábado, voltou. Trocaram o dia da viagem só para Isabela poder servir. E olha, ela tinha que estar lá. Tinha. Ela tinha que estar lá. Que bacana, Entendeu? que legal. Porque, assim, também bebeu muito da graça, Bebê. né? E também foi fonte da graça para muita gente. Então, a gente vê realmente os propósitos de Deus, sabe? Os caminhos que Deus tem para fazer as coisas. Ela que entrou com Nossa Senhora. Ela que entrou com Nossa Senhora. A gente só contempla. Porque a gente fala, Jesus, que coisa louca. E quando ela entrou com Nossa Senhora, ela não sabia que ia entrar com Nossa Senhora. Nem a gente. Nada Eu olhei e falei assim, programado. cara, eu olhei, chamei uma pessoa, depois eu ia chamar uma pessoa e eu falei assim. Aí no que eu tava indo chamar a Isabela, a Ariadne já tava assim pra mim, Isabela. Eu falei, aham, tô indo chamar. Foi a mesma pessoa que Deus colocou no meu coração, Isabela, vai lá. O que eu vou fazer? Entra com Nossa Entra. Senhora. Se vira. É só passar com a Nossa Senhora no meio do povo todo. Aí depois ela partilhou também da experiência que ela teve com a imagem de Nossa Senhora que ela levou. Sabe? Nossa, Que que já legal. era uma experiência que ela tinha tido antes. E o quanto que aquilo ali selou uma coisa que já vinha no coração dela, sabe? E a gente vai vendo assim, Deus ir costurando as coisinhas, Nossa, cheguei né? E vou te falar que a gente ainda vai ter muita história, muito milagre vindo desse encontro, tá? Eu não digo milagres físicos, de tipo assim, cego voltando a enxergar, manco voltando a andar, essas coisas todas, não. São os milagres do dia a dia. São os milagres e as curas que acontecem assim, de dentro, sabe? Aquele momento que Deus falou assim: separei, eu te escolhi, eu te renovei, agora vai. Sabe? A tua história é a partir do agora. Não olha mais pra trás. Esquece. Vamos seguir. Vamos ver o que eu tenho pra você a partir de agora. Só confia em mim a tua vida plenamente. Uhum. Sabe? Porque assim, a gente partilhava, né? Quando a gente, nessa moção do Mariá, e a gente foi pro café na casa da Grazi, a gente já estava rezando há um tempão pensando assim, bom, e se elas não aceitarem? Porque também tem isso, e se a equipe de trabalho não aceita? Porque a gente escolheu... Eu não pensei isso, não. Eu pensei. Ah, desculpa, eu sou colérica, né? Só vai, meu bem. Eu escolhi... Como canta Moana. Não, mas eu pensei porque eu sou colérica, né? Eu tenho plano A, B, C e o D. Você esquece desses detalhes às vezes. Eu, às vezes, tenho B. Não, eu tenho até... Hoje eu tinha 5 formas diferentes para poder chegar aqui. Então, assim, eu só executei a primeira. Se Então, não incluía disco voador e Não, nave espacial. Não, Tá pedi bom. carona na estrada. Vim correndo e maratonando Com mapa. com o mapa. Roubaram uma bicicleta. Entendeu? Então tinha muitas probabilidades. Mas no final fiquei com a primeira. Pedi um Uber. Isso aí. Mais seguro. Mas assim, isso, aí eu parei para pensar assim, e se elas não aceitarem? Porque a gente está chamando pessoas que a gente vê que são frentes de trabalho de dentro da igreja, outras que são pessoas que têm um coração assim super dócil e pessoas de nossa confiança. São pessoas que Deus colocaram o tempo todo no nosso coração. Não foi assim, supetão. Ah, vamos chamar ela porque ela... Não, foi tudo...
foram nomes pontuais. Tipo assim, a gente poderia chamar A, B... Não, foram nomes pontuais de virar pra Grazi. Grazi, Deus trouxe meu coração Beltrano. E ela falou assim, no meu foi Ciclano. Vamos juntar Beltrano. Aonde é que a gente vai colocar? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai... E assim, as meninas, na hora que a gente falou, sim, tudo bem. Não teve resistência nenhuma. Não teve. Não Eu tô teve. falando, a espiritualidade ali, ela tava tão trabalhada que todo mundo ficou feliz Sim. com a tarefa que tinha que executar. Sim. Né? E isso foi bom, porque a gente estava ali realmente disponível. Sim. E eu acho que o Mariá vai ser uma continuação, assim... Calma, não se assuste. Deixa eu ver se o mapa vai medir agora. Eu tô pedindo um outro, estou, mas... eu já saí de lá querendo outro, agendado, assim. Mas, assim, eu acredito muito que é uma continuação, por quê? Quando a gente passa pela experiência que, no caso, eu passei e tantas outras mulheres passamos, a gente fica com aquilo ali aceso durante um bom tempo. E como houve as pregações naquele dia, você precisa alimentar o espírito. Você precisa desse alimento. E que por muitas das vezes, pela rotina da vida, enfim, aquilo vai assim, aquele foguinho vai diminuindo. Quando chegou o seu convite novamente, fechou. Aquela... Reacendeu, né? E eu falei, ai, sabe quando você se toca assim, falei assim, caramba. Aí eu fui olhar minha sementinha que eu plantei. Eu tenho relato de pessoas que estão falando, né, das plantinhas, das Exatamente. sementinhas. Ninguém postou mais nada. Eu assim, gente, será que... E eu assim, só pra Grazi, as sementes são sementes mistas. Eu não sei o que vai nascer, tá bom? Eu estou preocupada com isso, tá bom? Ela, fica tranquila que Jesus vai dar um jeito. Não, minha plantinha tá crescendo, já tá num tamanho tal, ainda não tem flores, mas estão Poxa, que crescendo. Que legal. bacana. Gente. E assim, hoje essa nossa mesa aqui faz a gente entender qual é a essência do Mariá. Partilha. Partilha. E aí a gente volta para aquele primeiro plano que foi Larissa uma hora me chamou lá no canto e falou, acho que a Ariali estava nessa hora, que ali era um primeiro momento, era tipo um apagar o incêndio. Que depois que viria a missão. O apostolado. Entendeu? O apostolado, dessa palavra de novo. Apostolado. Missão não, apostolado. Que realmente seria semelhantes ao Madalena. Semelhante ao Madalenas. Que é o quê? Você se reunir na casa das pessoas, na sala de casa, para partilhar. Né? Então a gente já está aí com esse plano em mente e já teve até um grupo de mulheres que saíram do Mariá e começaram a se reunir. Legal. Né? Na chácara, não é? O pessoal lá da estamparia. Beijo, pessoal. Eles fizeram um grupo no Zap Zap para poder partilhar as experiências do Mariá. E além disso tudo, pedir oração, partilhar a vida, essas coisas todas. Tá vendo? Aí tem uma que são as duas meninas que trabalham na estamparia, a minha cunhada e a irmã da Gisele. Aí elas fizeram um grupinho. Eu não me meto. Eu fico no off, só na oração, que Nosso Senhor entre. E eu acho muito legal isso, porque assim... eu recebi um áudio de uma irmã que trabalhou, só que ela recebeu o áudio de uma mulher que fez 1 mês e meio depois. Ela falou assim, irmã, aquele encontro maravilhoso, irmã. Quando tiver o próximo, irmã, me chama, coloca meu nome que eu quero ir, Quantas pessoas que não foram porque estavam com a pulga atrás da orelha sobre o Mariá e depois falaram assim, poxa, eu podia ter ido. Quantas pessoas que deram o nome e no final desistiram e falaram assim, cara, eu podia ter ido. Quantas pessoas E Deus separou a dedo quem tinha que estar lá. E assim, por isso que hoje eu falo assim, tinha que estar lá quem estava. Tinha que vivenciar aquilo quem estava lá. Pra gente poder contar os testemunhos e os milagres. E as pessoas verem que não foi feito por afeto. Foi feito pela vontade de Deus. Porque assim, eu conhecia 70% de quem estava lá. Se eu conhecesse umas 10 pessoas que estavam ali, era muito. Mas... hoje eu conheço parte delas. Talvez eu vou passar na rua e não vou gravar, porque, gente, é muita gente. Minha pessoa que teve Covid, me perdoe. Mas a gente reza. As pessoas acham assim, passou Mariá, vocês pararam de rezar por vocês? Não. A gente segue a intercessão, a gente segue dobrando o joelho, a gente segue colocando, a gente segue pensando como vamos fazer para dar continuidade. Para essa semente, a semente não foi à toa, para essa semente não morrer. Se o Mariá é uma semente que Deus botou no nosso coração, como a gente vai plantar, regar para poder dar frutos certos para Jesus?
devolver aquilo que ele nos entregou, sabe? E assim, a gente até brincava muito nas reuniões, né, de preparação. Ó, é o primeiro, hein? Depois não tem outro, não. Acabou, hein? Vai ser igual a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, hein? Aí De 4 anos ainda tá tranquilo. Pra 2026 já estamos que pensar, né? E o pessoal tá assim, ano que vem tem mais, né? Ó, já vamos pensar no pregador. Ó, a gente já entrou em contato com 2 ou com 3 pregadores diferentes. Pra quê? Pra ano que vem ou pra Copa do Mundo? Ano que vem é a Copa do Mundo, né? Então lascou a nossa mente toda. Então, assim, nessa logística de pensar assim, não pode deixar a chama morrer. E a chama de vocês, mas também a nossa. Porque, assim, nos colocar na frente de trabalho nos faz querer ficar mais grudado em Jesus. A Jana fez um propósito muito lindo na preparação do Mariá de poder ir à Santa Missa todos os dias. Foi uma bênção para você, não foi? Está sendo, né? Começou com um encontro. E olha só como é que já ganhou uma proporção para a vida. É verdade. Entende? Então, assim, Deus usa os artifícios que ele tem. E os loucos que ele encontra no caminho. E assim, é assim que a gente vai seguindo e é assim que a gente vai fazendo. Ah, somos os mesmos de um mês atrás? Não, somos melhores hoje. Porque temos mais um pouquinho de Jesus. É verdade, com certeza. Ui, gente, esse café com Maria foi bom, hein? Desculpa ter chego atrasada, gente, eu estava no médico. Gente, Não, eu acho assim, a gente tem que... Queria aqui botar uma foto da equipe, né? Eu não sei se vai dar para pegar todo mundo aqui na foto. Fazer só um salve, que a Xaxá estava com Jesus nessa foto. A Xaxá não saiu nessa foto porque ela estava na melhor companhia, ela estava com Jesus ali. E assim, agradecer a oportunidade de ter estado com cada uma. Contem sempre comigo, né? Vocês também. Amém. Vocês também, gente. Com certeza. É só Contem chamar. todas conosco. Bota a foto da equipe de novo, que eu boto a foto da Xaxá aqui. Desculpa, gente. Eu e meus trocadilhos. Xaxá, querida. É porque todo mundo fala assim, a Xaxá não estava em nenhuma foto, ela estava com Jesus. Jesus estava ali o tempo todo. E olha só, gente. Foi graças a esse povo que aconteceu. Foi graças à vontade de Deus e ao sim deles. E é muito importante a gente falar que um sim muda a história de outras pessoas. É verdade. Um sim muda a história de outras pessoas. Então, assim, muito obrigado pelo seu sim. Eu não me canso de agradecer. Muito obrigado pelo seu sim há 1 ano atrás. O seu tem uma história de 1 ano atrás. O seu também, obrigada. Obrigada pelo seu sim. Só fui obediente. Quantas pessoas já beberam da fonte pelo sim de vocês, né? Amém. Obrigado pelo seu sim. E, gente, a gente vai estar lançando no nosso Instagram, daqui a pouco, tá? Nos próximos momentos, o dia e o local da nossa partilha com a mulherada que fez. Sabe? Que a gente vai começar essas células para... O local a gente já sabe, né? Sala de casa. House dela ou my house. Se a sala ficar pequena, a gente arranja um outro local. Vai pra varanda, a gente vai Eu já tô com um plano A, B, se eu já botei um negócio lá na sala pro pessoal poder sentar também. A Grazi chegou e falou assim, vamos embora. Eu falei assim, vamos, só vamos começar. Aperta, pendura Só no vamos. lustre. Vai pra garagem, a gente tira os carros, bota as salas tudo na garagem. A gente tem entendeu? o nosso jeito. Talvez a vizinha vai ter que prender a cachorra, mas a gente vai fazer acontecer. Entendeu? Que a cachorra dela fica na competição pra ver quem late mais. O Luke ou a da vizinha. É um au e um au-au. É um au e um au-au. Mas, gente, e assim, independente de tudo, né? Mas principalmente, não deixa essa chama se apagar. Não deixa essa história morrer. Ah, não tá legal, tá precisando de alguma coisa? Chama a gente. Chama a gente tá aí pra isso. Tem os nossos canais sociais, as redes sociais, canais sociais. É verdade. Tem nossas redes sociais, o nosso WhatsApp tá pendurado em tudo quanto é lugar. Entendeu? Então, assim, chama a gente. A gente não tá bem o tempo todo? Não. A gente tá bem o tempo todo? Não. Essa semana tem sido semana de batalha, uma batalha, assim, nível hard. Mas como é que a gente faz? É confiando na misericórdia de Deus e indo. Porque é no caminho que a gente vai se curando. E é um ajudando o outro que a gente vai vendo que a gente já tá curado. Sabe?
Então, muito obrigada por virem aqui partilhar. Desculpem o atraso. Gente... A alegria foi nossa, né, Com Cíntia? certeza. Sem dúvida. Desculpa aí, gente. É o que temos para Tá uma piada piada, sendo tá uma piada. piada. É porque, gente, tá descendo aqui, não pode descer. Se ajeitar. Eu sei, sem jeito, mandou lembrança? Com certeza, obrigada. Gente, eu já comi boa parte do bolo da Cíntia, preciso dizer. E das delícias da padaria também. Esse cachorrinho quente tá sensacional. A Grazi já fez o merchan do estúdio da padaria, então eu vou fazer o merchan da Cíntia. Cíntia, faça sua propaganda aí, mulher. Gente, olha. Bom, eu sou confeiteira, tenho Instagram lá, é Arte na Cozinha NF, onde eu faço bolos caseiros para tomar com um delicioso café. Assisti o podcast delas também, que é sensacional. Gostei! E vou Levar pra confessar, reunião da célula. Exato, boa, E boa. vou confessar que quando eu tô lá na minha NIT Produção, eu coloco o podcast e fico ouvindo lá e fazendo as preparações. Temos que lembrar que Cíntia foi a ganhadora do café, tá? É verdade, ela tomou café com a gente no hotel, ela tomou ganhou café o com a gente no sorteio. hotel. Ah, Cíntia tem uma história com podcast desde lá de trás. é verdade. Fevereiro, carnaval, a gente tomando café com Cíntia lá no hotel. Então, gente, quer um bolo gostoso? Quer uma dica de ouro? Chama a Cíntia. E olha, ela faz bolo de aniversário também, Faço não faz? bolo de aniversário. Aí, ó. Confeitado, lindíssimos. Nossa, é uma Delicioso. delícia, tá? Eu tô segurando minha mão pra não pegar mais É pedaços. delícia. gente. Jana, muito obrigado Daí pelo eu que seu agradeço, sim. de Pode ter certeza que coração. você vai voltar, porque temos muitas coisas para falar ainda. Já tô deixando aqui o convite pro próximo, né? Isso aí. Muita coisa já a partilhar. Entendi, peguei, deixa. Obrigada. Grazi, muito obrigado por ter vindo para cá e assumido até eu chegar. Você sempre com seu sim e sua disposição. Valeu a pena. Valeu. Obrigada, Divônica. Eu só corri um cadinho. Povo da TV Real, aquele beijo. Segue a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok, Spotify, todas as redes sociais. É só você procurou Café Facebook. Com. Temos tudo. Temos Facebook também. Temos tudo. Grupo Zap de partilha. Entendeu? Temos tudo. Entendeu? Sem direção a gente não fica. E sozinho também não. Né? Porque esse podcast tem um princípio que a gente levou para o encontro. Ninguém solta a mão de ninguém, tá bom, pessoal? Aqui, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchauzinho. Tchau.